Sejam bem-vindos. Como é do conhecimento de muitas pessoas no país, o governo Jair Bolsonaro quer mudar o nome do programa Bolsa Família para Renda Brasil. Ele quer criar um programa ou modificar o programa Bolsa Família para ficar com a cara do governo Jair Bolsonaro. E para isso, o ministro Paulo Guedes quer acabar com alguns programas do governo federal ou incorporar ao programa Renda Brasil. Dentre eles, o seguro-defeso, que é aquele seguro pago aos pescadores à época da reprodução dos peixes, para que haja o sustento desses brasileiros durante a época do defeso. Também o ministro Paulo Guedes pretende acabar com a farmácia popular. Outra coisa que o ministro quer acabar ou incorporar ao programa Renda Brasil é o FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador. E por último, o abono salarial, aquele PIS/PASEP conhecido, onde todos os anos os trabalhadores do país que recebem até 2 salários mínimos têm direito a este abono, a este salário mínimo, proporcional aos meses que trabalha. Agora vejam a reportagem de hoje. Renda Brasil, área econômica, apoia que aposentados fiquem sem aumento por até 2 anos. Vejam bem, o governo tem de cancelar despesas para viabilizar novo programa social, diz o secretário Valderi Rodrigues do Ministério da Economia. A ideia é congelar benefícios previdenciários no valor atual. Isso quer dizer que se esta ideia do Ministério da Economia seguir à frente, por 2 anos não haverá nenhum aumento nas aposentadorias nem pensões do país. E há um agravante. Como o salário mínimo será reajustado nesses anos, quem recebe aposentadoria e pensão hoje com um salário mínimo vai receber menos que um salário mínimo, como já acontece no Chile, onde foi implantado este sistema e os aposentados do Chile recebem valores muito abaixo de salário mínimo que é pago naquele país. Isto tudo ideia do senhor ministro Paulo Guedes. Sinceramente, com todo respeito, eu gostaria de saber qual é a bronca do senhor Paulo Guedes com os aposentados do país. Porque tanto ódio contra uma classe que nunca lhe fez nenhum mal. Vejam bem, congelar aposentadorias de pessoas que recebem apenas R$ 1.045 por mês e está passando por uma pandemia. Os aposentados e pensionistas, também o BPC, não tiveram nenhuma ajuda do governo federal. Então agora vamos ver quando esta proposta infame chegar no Congresso Nacional, se os senhores parlamentares, eleitos também pelo voto dos aposentados, pensionistas e seus familiares, vão aprovar. A ideia é da equipe econômica do senhor ministro Paulo Guedes, mas já tem pessoas favoráveis, já tem senador dizendo que é favorável. A gente vai mostrar aqui quem é este cidadão que diz que é favorável e ele provavelmente será o relator da matéria. O senhor Paulo Guedes já tentou implantar aqui no Brasil a capitalização, onde cada um cuidaria do seu futuro, ou seja, depositaria o que quisesse por mês para as suas aposentadorias.
já tentou rebaixar o valor do BPC, tirando de um salário mínimo para começar em R$ 400. Já tentou ressuscitar a CPMF, Contribuição Provisória sobre as Movimentações Bancárias. E já tentou também congelar salários ou desindexar o salário mínimo. E agora ele investe pesado contra os aposentados e pensionistas do país. Vamos continuar lendo esta matéria. A área econômica do governo Jair Bolsonaro apoia que os benefícios previdenciários, como aposentadorias e pensões, sejam desvinculados do reajuste do salário mínimo e congelado nos próximos 2 anos. Foi o que disse o secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, senhor Valderi Rodrigues, este que os senhores estão vendo na foto. A ideia evitaria, por exemplo, a correção automática do piso de aposentadorias e pensões, que hoje não podem ser menores que o salário mínimo. A área econômica também apoia que os benefícios maiores fiquem congelados no período. Abro aspas. A desindexação que apoiamos diretamente é a dos benefícios previdenciários para quem ganha um salário mínimo e acima de um salário mínimo, não havendo uma regra simples e direta de correção, ou seja, nenhuma correção. O benefício hoje seria congelado ao invés de ser corrigido pelo INPC. Ele seria mantido, fecho aspas, foi o que falou o senhor Valderi Rodrigues. Desde o governo Jair Bolsonaro, o salário mínimo, as aposentadorias e pensões não têm nenhum ou não tiveram nenhum ganho real, apenas a reposição da inflação através do INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Isso também o governo federal quer tirar. Fora o baque que é para quem ganha acima de um salário mínimo, vamos supor que se aposente no teto, hoje em 6.100 e poucos reais. Esta aposentadoria, com o passar do tempo, com o passar dos anos, ela vai ficando defasada. E o cidadão, muitas vezes, recebe depois de 3, 4, 5 anos de aposentadoria a metade que recebia quando aposentou. Além disso, agora o senhor ministro quer tirar isso, tudo isso. Ele quer fazer com que por 2 anos não haja nenhuma reposição. O salário mínimo continuaria subindo, porque por enquanto não pode desindexar. Na nossa Constituição Federal está bem claro. Então, o salário mínimo do país para trabalhadores continuaria sendo reajustado apenas pela inflação, mas aposentadorias e pensões ficariam de fora. Isto quer dizer que aposentados e pensionistas irão receber menos que um salário mínimo. Se isto acontecer por 2 anos, provavelmente isto fique permanente, nunca mais volte a ser reajustado. O que acontece é que, desde o governo Jair Bolsonaro, do dia 1º de janeiro de 2019 para cá, aposentados e pensionistas e também BPC perderam o ganho real, ficaram sendo reajustados apenas pela inflação do ano anterior. E isto agora o governo quer tirar. Tudo isso é ideia do senhor Paulo Guedes. Agora eu gostaria de saber se o Congresso Nacional vai apoiar esta ideia. Se a proposta do Ministério da Economia for aprovada, todos os benefícios previdenciários ficam congelados no valor atual, independentemente da inflação ou do aumento salarial do período.
São benefícios previdenciários, além das aposentadorias e pensões, o salário maternidade, o auxílio doença e o salário família, entre outros. Programas assistenciais como o benefício de prestação continuada, BPC, não entrariam nesta regra. Isso quer dizer que o BPC, atrelado ao salário mínimo do país, teria os seus benefícios reajustados, porém as aposentadorias e pensões não teriam. Com a eventual aprovação da nova regra, as aposentadorias e pensões mais baixas poderiam inclusive ficar menores que o salário mínimo vigente, segundo o secretário Valderi Rodrigues. A ideia de congelar o valor dos benefícios, diz o secretário Valderi Rodrigues, seria incorporada à proposta de emenda à Constituição, a PEC, do Pacto Federativo, relatada pelo senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, no Congresso. Tudo isso, como falamos, para o Renda Brasil. A necessidade de se cortar gastos para acomodar o Renda Brasil, que vem sendo apelidado de um Bolsa Família, entre aspas, turbinado, ocorre porque as despesas previstas para 2021 já estão no limite autorizado pela regra do teto. Estudo mostra que para criar o novo programa social, o Renda Brasil, sem descumprir o teto de gastos, o governo vai precisar eliminar despesas existentes, que podem ser programas sociais ou outras ações, como os gastos com aposentados e pensionistas. Vale lembrar que o dinheiro que é pago aos aposentados e pensionistas não é dinheiro do governo. Esse dinheiro é dos trabalhadores que durante a sua vida profissional descontou para o INSS. O governo federal quer se apropriar do que não lhe pertence para fazer programas com a cara do governo federal. Então não dá para concordar. O senhor Paulo Guedes fez isto no Chile e foi um desastre total. Então aí está a nova ideia do senhor Paulo Guedes. Congelar aposentadorias e pensões, inicialmente por 2 anos. Se isto acontecer, fica permanente com certeza. Então, repetindo, eu gostaria de saber qual é a raiva, qual é a bronca que o senhor Paulo Guedes tem com os aposentados e pensionistas do país. Porque este ódio todo contra esta classe que nunca lhe fez mal? Essa é apenas uma pergunta. E agora é ficar de olho no Congresso Nacional. Muitas pessoas falam de canais do YouTube, mas essas notícias não saem na grande mídia. E se não são canais do YouTube, ninguém fica sabendo. Então, nós aqui do canal Fênix de Informação nunca pedimos likes, nunca pedimos para se inscrever. Porém, neste caso, é necessário que todos tomem conhecimento do país. É necessário que este vídeo seja compartilhado para que todos os aposentados e pensionistas do país fiquem sabendo, e também as suas famílias, que os seus aposentados, os seus pensionistas podem receber, se tudo isto for aprovado pelo Congresso Nacional, pagamentos abaixo de um salário mínimo. Vejam bem, em época de pandemia, onde os aposentados e pensionistas estão sustentando as suas casas, ajudando filhos e netos, o governo federal não ajuda, ainda quer tirar. Tudo ideia deste senhor Paulo Guedes. Já tentou várias vezes, como falamos. Então aí está esta notícia para esta segunda-feira. Então vamos aguardar
qual a atitude que o Congresso Nacional vai tomar a respeito deste assunto. Ao jornal Valor Econômico, vejam bem, o senador Márcio Bittar, este cidadão que os senhores estão vendo, disse ter convicção favorável à ideia de desindexar o salário mínimo por 2 anos, mas afirmou que o item só será incluído na PEC se houver apoio do presidente Jair Bolsonaro. Todo o problema é que sempre estoura nas costas do aposentado, do pensionista e do trabalhador. Mexer com os grandes bancos, mexer com as grandes fortunas, o senhor ministro Paulo Guedes nunca nem ventilou. Por isso, quando houve aquela reunião na Câmara dos Deputados, um deputado federal disse: o senhor ministro Paulo Guedes é um leão para os pobres e uma tchutchuca para os empresários. Eu concordo em gênero, número e grau. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é segunda-feira, dia 14 de setembro de 2020. Muito obrigado a todos.